Dia, graça e paz. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Olá, olá. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Glória a Deus, mais um dia. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, Dri. Bom dia, Pri. Bom dia, Lucineide. Glória a Deus. Glória a Deus. Shalom, shalom. Aleluia. Dia 3. Fernanda, bom dia. Pastor Luciano, nosso irmão Antônio. Patrícia, bom dia. Aí, Larão. Bom dia, povo lindo de Jesus. Marilza, bom dia. Ó, a Lisa entrou cedo. Fixa lá. Eu sou Márcio Viana Oficial, entrou cedo também. Eita, glória. Ele assiste a própria live, você viu? Ele assiste a própria live. Que legal. É, meu Deus. É importante isso aí. Que benção. Não tá funcionando. Olha o Patrício aí, irmão Patrício. Tira de lá. Deus. Glória a Deus. Ó o Tonho. O Tonho entrou. Aí. O Tonho. Glória a Deus. Glória a Deus. Shaddai. Bom dia, Margarete. Bom dia, minha irmã Margarete. Bom dia, bom dia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa linda. Pastor Viana quer orar? Pode ser, meu irmão? Pode ser, meu irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor a mais um dia de vida, meu Pai Santo. Sim, Pai, no nome de Jesus. Pai, obrigado por ter nos devolvido a alma, obrigado por ter preparado o dia de hoje, meu Pai Santo. Pai, em nome de Jesus, que possamos crescer cada vez mais diante do Senhor. Aleluia. Pai, que possamos tomar atitudes que agradam ao Senhor todos os dias. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a leitura de hoje, Senhor, seja um bom alimento, meu Pai Santo. Glória a Deus. Pai, que através dessa leitura, meu Pai Santo, o Senhor nos faça enxergar. Glória a Nos Deus. faça enxergar, Deus, coisas que ainda temos que consertar, coisas que ainda talvez ainda a gente não estava enxergando, meu Pai Santo. Pai, em nome de Jesus, meu Pai Santo. Aleluia, Senhor. Quero pedir ao Senhor também, Senhor, para que o Senhor possa nos dar ousadia, Glória a Deus. ousadia, meu Pai Santo, para poder levar a tua palavra. O Senhor, ó Deus, encheu, Senhor, o teu filho e servo Paulo, meu Pai Santo. Ele teve um encontro com o Senhor. Nós também queremos estar cheio de Ti, Senhor, para fazer aquilo, meu Pai Santo, no qual o Senhor nos fez, Senhor.
no qual o Senhor nos deu um chamado também, ó Aleluia, Pai Pai. querido, Pai Aleluia, amado. aleluia, aleluia. Que a leitura de hoje possa também Aleluia, Pai. dar, meu Pai Santo, respostas Aleluia, em Pai. relação ao chamado, meu Pai Santo, para que não fique nenhuma dúvida para onde vou, o que fazer, como Aleluia, fazer, meu Pai. Pai Santo. Aleluia, aleluia. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai Santo. Aleluia, Pai. Amém. Amém, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Só um minutinho, já vou iniciar a leitura. Aleluia. Glória a Vamos lá. Deus. Segundo a Reis, segundo Glória a Deus. livro de Reis, capítulo 22, iniciando pelo verso 3. Diz assim: No 18º ano de seu reinado, Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse-lhe: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo do templo, no templo do Senhor. Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhos que farão, para pagar os trabalhadores que farão reparos no templo do Senhor. Precisarão de carpinteiros, construtores, pedreiros. Também deverão comprar a madeira e as pedras cortadas necessárias para os reparos no templo. Contudo, não exija que os supervisores prestem contas do valor que receberam, pois são homens de confiança. O sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, que o leu. Safã voltou ao rei e relatou: Seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores no templo. Safã também disse ao rei: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Em seguida, deu estas ordens ao sacerdote Ilquias: a Aicã, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas neste livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro. Eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Meu Deus. Então o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram ao bairro Novo de Jerusalém consultar a profetisa Uda. Ela era esposa de Salum, filho de Tiquivá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupas do templo. Ela lhes disse: O Senhor, o Deus de Israel, falou: Voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão. Pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Meu Deus. Mas vão ao rei de Judá que os enviou para consultarem o Senhor e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra esta cidade e contra seus habitantes, que esta terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade. Então eles se levantaram
Então eles levaram a mensagem ao rei. Meu Deus. Ai, Meu ai, Deus. meu E por Deus. mais incrível que pareça, Josias tinha apenas 16 anos, né? Começou a reinar com 8, e aqui ele estava no 8º ano do reinado dele. Que coisa extraordinária é a gente ver um rei adolescente, e que quando as primeiras preocupações dele, como um conselheiro sábio, é reconstruir aquilo que os outros reis estavam destruindo, que era o templo do Senhor, né? A primeira preocupação dele realmente. E outra coisa muito linda assim no texto é que ele disse assim, ó: os homens que vocês vão colocar o dinheiro na mão deles são de confiança. Não fique pedindo relatório. Uhum. Deixa os caras trabalhar. Eles são de minha confiança. Tem coisas mais importantes para gastar Isso, tempo, né? Não, e verdade. também até antes dessa questão da fidelidade deles, né? Deles serem umas pessoas honestas, aqui foi digno é o trabalhador, né? Do seu salário. Isso também. Que ele manda pagar, Sim. né, os carregadores, os supervisores da reforma do templo. Eles Uhum. usarão para pagar os reparos no templo do Senhor. E disse que precisarão de carpinteiro, construtores e pedreiro. Então, a preocupação desse garoto, Um garoto. um garoto, né? E quando Safã volta, né, com os oficiais e dá o relatório para ele, e o Safã lê o livro do rei. Cara, isso aqui é o ponto principal desse texto. Hum. A falta de conhecimento da palavra, a falta de conhecimento, A ou palavra seja, ficou perdida, né, ficou pastor? Veja que perdida eles encontraram o livro da lei dentro do templo. dentro do templo, É como debaixo perder dos Jesus dentro escombros, do né? templo, né? É como perder Debaixo Jesus. dos... É, É. O pastor Júnior pregou uma mensagem dizendo que a palavra sempre teve no nosso coração, sempre teve dentro de nós. é verdade. Só que ela só é descoberta quando nós realmente colocamos os olhos na palavra, começamos a discorrer ela e ter interesse real de realmente mergulhar. Porque a palavra muitas vezes está perdida aqui dentro. Dentro Dentro do do templo. templo. Meu Deus. Dentro do Dentro do para templo. Dentro do tempo. acender isso dentro de nós, né? Isso. A Eu. palavra... Pode falar, pastor. Não, então, assim, tipo, uma coisa que eu já pensei várias vezes já, né? Independente da pessoa estar indo para a igreja evangélica ou não, essas coisas, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, Uhum. né? Então, tem ali dentro da pessoa. A questão é que a pessoa não quer ler, a pessoa não quer aceitar, né? Mas todos nós fomos criados por Deus, né? Somos criaturas e passamos a ser filhos ao aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador. Mas tem lá no fundo, tem lá. Mas a pessoa não quer aceitar. Tá escondido lá, tá nos escombros, né? Li aqui também, dizem que na época lá que tava ruim para eles lá, que acho que esqueci o nome, Ezequias, né? Uhum. O pessoal queria destruir, e acabaram escondendo, né? Bom, alguns estudiosos dizem. E Josias é Os... bisneto, né, de Ezequias. Isso. Oséias, capítulo 4. Deixa eu achar aqui. Oséias. Cadê você, Oséias? Ele fala o quê? Oséias 4:12? capítulo 4, versículo 6. 6. Eu acho que é isso. 4, 6 diz assim: Meu povo é destruído por falta de conhecimento. meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas aí depois ele diz assim, ó: e tu, sacerdote, né? Você achou e pode ler. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Meu Deus. E o que mais? E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de você. De E o que teus mais? filhos. De teus filhos. De teus filhos, olha só. E os filhos do sacerdote dentro de uma comunidade quem são? São as ovelhas. Meu Deus. Ou seja, se as pessoas me têm como um mentor espiritual, um pai espiritual, um cuidador, um cara que pastoreia a vida delas,
e eu não me preocupo de estudar a palavra para passar a palavra da maneira correta, ou seja, e tu, sacerdote, porque rejeitastes o conhecimento, também eu rejeitarei. Em outra tradução diz assim, também rejeitarei teus filhos para que não sejam sacerdote diante de mim. Meu Deus. Aí vem também a casa, né? Todo sacerdote que não se preocupa de colocar a palavra na mesa, e ensinar seus filhos, ensinar sua casa, sua família, ele é rejeitado pelo Senhor e o Senhor também rejeita seus filhos. Meu Deus do céu. Meu Olha Deus. que coisa séria. Isso daí. Entende? Então, quando esse garoto, ele acha, o Quias acha o livro da lei, Safã lê o livro da lei para ele, né? Ele não tinha conhecimento sobre aquilo, né? Porque o pai dele foi perverso, foi mau. Né? Manassés foi um rei péssimo. E esse garoto agora, ele se revolta. Como que meu pai nunca me ensinou isso? Ninguém me ensinou a respeito do que esse livro está dizendo. Ele diz assim, meu Deus, nós vamos morrer. A ira do Senhor está ardendo contra nós. Olha a consciência que ele já teve só de ouvir alguém lendo o livro da lei para ele. Meu Deus. E aí a primeira atitude dele, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por Judá. Vão consultar o Senhor, dá um jeito. Né? E a única pessoa que tinha ainda no reino, como profetisa, porque até o profeta Isaías tinha sido morto já, pelo Manassés, pela perversidade do rei, né? Nós lemos sobre isso ontem, comentamos na realidade, e Hilda, né? Na verdade, Jeremias já existia aqui nessa Sim. época, né? Ele já era profeta, mas a palavra revelada, ela não é um monopólio, né? Não é de uma Exatamente. pessoa só. Pode E existir daí outros acham profetas de que Deus. é Uda, né? Uda, Isso, a profetisa. Aí Deus usa aqui uma mulher que era temente ao Senhor e que tinha guardado seu coração, como Jeremias também. De acordo com alguns estudiosos, parece que ela é da descendência de Raabe. Olha só. Eita, Jesus, que texto precioso, né? Josias é visto como um rei justo que tentou restaurar a Torá, porém a geração já estava corrompida interiormente. Do ponto de vista messiânico, Jesus é o tipo, sombra. Josias é um tipo, uma sombra do Messias, que restaura a aliança, mas sua obra não foi suficiente para transformar o coração do povo, apontando para a necessidade de uma redenção mais profunda. Ou seja, o reparo do templo, né? Josias ordena a restauração do templo. Os sábios destacam que o templo estava negligenciado. Ou seja, quando o templo está negligenciado, é um reflexo do estado espiritual, pessoal, familiar, da nação ou de uma comunidade de fé. Meu Deus do céu. Sério. Quando o templo físico é abandonado, é porque o templo do coração também já foi abandonado. Eita, já endureceu o coração. Já. E daí não quer mais saber de ir ao templo, de adorar, de fazer aquilo que é correto aos olhos do Senhor. A reforma começa pelo lugar da presença. A reforma começa no lugar da intimidade, Fabinho, no lugar da presença, no lugar, né? E assim, há um princípio, restauração externa precede o despertar interno, mas não substitui. O templo aponta para a presença de Deus entre o povo. Isso conecta com a ideia de que o verdadeiro templo é restaurado no interior, no coração humano. O verdadeiro templo é restaurado no coração humano. Não há avivamento verdadeiro sem restauração da presença de Deus dentro de nós. Eita! Aí as pessoas querem, não, vamos lá, vai ter um avivamento, um encontro de profetas e tal. Se o avivamento não começar aqui dentro, não adianta ir em lugar de movimento. Deus pode até vai, mas aí vai ficar lá. Deus pode até estar e agir, mas se o meu coração não estiver pronto para receber, os meus ouvidos abertos para estarem alinhados com aquilo que eu vou ouvir, eu vou só. O senhor está descrevendo aí, passou pelo o versículo 2, né? Olha só essa ordem aqui, ó. O rei lê toda a lei antes da reforma. Veio a palavra, nunca a espada, nunca a política. Primeiro as escrituras.
É isso aí. Os sábios sugerem que era o Devarim, Deuteronômio, o livro de Deuteronômio. O rei se desespera ao ouvir as palavras, especialmente as maldições da aliança. Hum. É. O rolo estava aberto em uma sessão de juízo, Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, né? Ou seja, isso foi interpretado como um sinal divino. A Torá não estava perdida fisicamente, apenas estava esquecida espiritualmente. Rasgar as vestes, arrependimento genuíno. O reencontro com a palavra precede o avivamento, mostra que sem revelação da palavra não há arrependimento verdadeiro. Sem revelação da palavra não há arrependimento verdadeiro. A palavra confronta antes de restaurar. Opa! A palavra confronta antes de restaurar, Fabi? A pessoa toma uma pancada, né? Primeiro. Ai, Jesus. Ontem de manhã eu fui duramente confrontado. E confrontado pela minha esposa. Eita. Se ela tinha a palavra nos lábios, tá tudo certo. E daí... Eu sei que ela tem. Espírito Santo, né? Falou. E daí no começo eu fiquei meio assim, pensativo. Aí depois eu pedi perdão e ela também, a gente orou e se abraçou e pronto, ficou tudo certo. E o interessante é que depois do confronto veio um atendimento pancada. Ou seja, Deus só estava preparando meu coração, alinhando meu coração porque estava por vir depois. Que benção. Que benção. E daí meu irmão foi o dia inteiro com essa pessoa ontem. Meu Deus. O dia inteiro. Uma menina com 28 anos. Completamente possuída na mão de Satanás. Meu Deus. Filha de cristãos. Mergulhada na escuridão, nas trevas. E daí, meu irmão, aí eu vi Deus usar a Sara ontem com uma ousadia, porque o demônio se manifestou e a coisa se complicou e o Senhor venceu mais uma vez, porque o nosso Senhor sempre vai vencer. Glória a Deus. Mas tem muita coisa ainda para fazer lá. Vamos lá. A profetisa Uda anuncia juízo, mas também misericórdia a Josias, por ter se arrependido genuinamente, verdadeiramente. Uda foi escolhida porque era acessível e reconhecida. Jeremias estava ativo, mas não foi consultado. Uda descendia de Josué ou de Raabe. Representa a voz profética feminina na restauração. O juízo era inevitável por causa dos pecados acumulados, porém Deus honra o coração humilde, aquele que se humilha. Dois princípios: Deus julga o coletivo e Deus preserva o justo. Deus julga o coletivo, mas dentro do julgamento do coletivo, o justo é preservado. Porque a própria Bíblia diz várias vezes em Salmos que o ímpio será tirado e o justo será deixado. O ímpio será tirado e o justo será deixado. O arrependimento pessoal não cancela todas as consequências coletivas, mas muda o destino individual. Uau. Eita! Vou repetir isso. O arrependimento pessoal não cancela todas as consequências coletivas, porque era um reino, era uma nação. Mas não muda o destino, mas muda o destino individual de quem se arrependeu. O meu destino vai ser mudado. Mas não quer dizer que as consequências, né, de todo coletivo vai ser amenizada ou cancelada. Porque a palavra do Senhor já tinha saído da boca dele. O decreto do rei já tinha sido... todos os reis anteriores, né, com exceção de Ezequias, todos eles, a maioria deles, né, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o pecado reiterado, né? Não tem como eliminar a consequência. Então, muito sério, né? Muito sério. Teria que a nação inteira, teria que ser como lá em Crônicas, né? Se o meu povo se humilhar e orar, buscar minha face, né? Aí sim, se for uma nação inteira, agora só o rei,
ele foi poupado, né? Enquanto ele tivesse vida, ele não sofreria. Mas, E assim, quanto mais nova a pessoa é e mais se arrepende mais cedo, mais pureza a pessoa vai alcançar diante de Deus, né? Quanto sim, mais rápido, mas infelizmente, às vezes eu digo assim, né? Porque foram 25 anos da minha vida jogado no lixo, 25 anos. 25 anos são 25 anos, né? E eu digo, Deus, sim, 25 anos e mais 12 já no ministério pastoral sem entendimento, sem revelação, sem cura, sem libertação, né? Ou seja, aí vai para 32 anos. 32 anos da minha vida, ou seja, é muito tempo, é É, muito tempo, né? E se a gente começa a somatizar essas questões aí, a misericórdia de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande sobre nós que, falei, Deus, e como não procurar conhecer essa verdade, não mergulhar e atrair as bênçãos do Senhor para nossa casa, para nossa família? Como não fazer isso? Não tem como ficar vivendo uma vida medíocre, uma vida sem alinhamento, sem buscar a palavra com profundidade. Não dá Sem, mais. A gente não sem o tem mais. confronto. Hã? Sem o confronto, porque o que traz alinhamento é o confronto. Isso, Isso é isso, isso. E essa, ontem, e ontem, e ontem o Senhor me pegou assim, falou assim, ainda tem orgulho aí dentro desse coração. Meu Deus. E, e assim, né? Quando você é confrontado por alguém de fora, tudo bem, mas pela própria esposa, aí parece que a pancada é dupla. hum, Mas fala aqui no texto graças a Deus. aqui que É você aonde? tratamento do céu, é É, tratamento. Né? que depois vai ter dupla honra. Esse é o lugar de, de descer no arrependimento genuíno, porque a restauração é dupla honra. Uhum. Pastora E Sara, glória a Deus. pastora Sara, né? Toda vez que tem oportunidade de conversar com ela. Por enquanto são poucas oportunidades, né? Mas Deus vai preparar muito mais cafés aí pra gente, graças a Em Deus. nome de Jesus. É Mas que ela tive é a assim, oportunidade. ela não é de falar muito, mas quando ela abre a boca, É, é de perto. sentei com ela ali no sofazinho ali em Sorocaba. Ela com É uma aquele olhar, benção, é uma ela benção. com aquela olhar dela lá, ela, meu irmão, posso falar? Não tem conversa, não tem negociação com ela. E louvado seja o nome do Senhor por isso. É assim mesmo. Mas glória a Deus que o Senhor sempre está cuidando do nosso coração, sim. da nossa vida, né? A gente tem que dar graças a Deus, né? Tem que dar Porque é graças a cuidar. Deus, é verdade. É a graça. É a Isso graça. é quando ama, né? Cuida, quer ver o melhor. Ah, Quer faz ver o parte, melhor. faz parte, porque se eu não conversar com a Fabi, se a Fabi não conversar comigo, ou o Antônio e vice-versa, isso tem que acontecer. É, essa atitude aí desse jovem, né, Se humilhar. se humilhar, Hum, né, prestou atenção, ou seja, né, independente, né, se tem jovens aí que vão Uhum. ouvir essa live, tem que obedecer os pais? Sim, a gente não precisa nem falar sobre isso, né, sobre honrar o pai e mãe. Mas, em relação à palavra, você pode aceitar a palavra de fato, né, de fato mesmo, ao ponto de com sabedoria do Espírito Santo, fazer com que os teus pais, os teus familiares possam se converter através da sua Uhum. obediência ao Senhor, né? Então, você vê que esse rapaz aí tomou uma atitude, no caso dele, foi uma nação, né? Aí teve, lógico, usando a imaginação aqui, infelizmente, quando ele começou lá quebrar tudo. Teve gente que aceitou e abraçou a mesma fé que ele estava, e aqueles que estavam, como o senhor falou, né? O arrependimento de um não é o arrependimento coletivo. Mas eu acredito que esse arrependimento atinge muitas pessoas, né? Muitas Uhum. pessoas. E os outros é desobediência, e aí vai acabar criando consequência aos seus descendentes, né? Verdade, Varão. Mas glória a Deus que o Senhor sempre levanta pessoas que têm um coração realmente nele, na palavra, né? Que se rende, né? Que se rende. Porque o importante, às vezes, não é nem tanto conhecimento, mas se render, né? Às vezes a pessoa tem um conhecimento limitado, mas tem um coração tão entregue, tem uma vida tão entregue, tão mergulhada, sabe, de abrir mão das coisas, de dizer, Deus, eu estou aqui, seja o que o Senhor quiser, faça da maneira que o Senhor quiser.
que a gente vê brilho no olhar da pessoa, vê um sorriso, uma gratidão, e às vezes a pessoa tem tão pouco, e é tão grata, é tão, sabe, é bom, é gostoso conversar, às vezes a pessoa tem uma simplicidade, uma pureza no coração, e é tão bom sentar e conversar e, né, trocar uma ideia a respeito da palavra, e você vê uma humildade tão grande, que Deus só diz assim, filho, só observa. Olha como que é a entrega dessa pessoa, olha como que, entendeu? Genuína. E tudo que o Senhor precisa de um coração, como esse menino, 16 anos, sabe? Quando ele escuta a palavra, quando ele ouve o livro da lei, ele rasga os vestes, ele se lança no chão, ele se entrega, né? Pelo amor de Deus, consulte o Senhor por mim, consulte ele por mim. Olha o temor que entrou no coração desse garoto, né? Ele ficou desesperado. Eu não quero, sabe, ser punido, porque ele viu, a punição chegou. Ele O juiz entendeu, de né? Deus chegou. Ô, Varão, pegando o teu nome como exemplo, mas esticando para nós também, você vê que na leitura anterior, o rei lá, Ezequias, né, virou o rosto para a parede e tal, só que ele pensou nele só, né? Esse daí não, né? Estava preocupado com a nação, né? Mas de qualquer forma, mesmo nas duas situações, mesmo o outro pensando só nele, mas você vê que Deus, né? Quando você se volta a Deus, Deus fala, ó, por causa de você, Uhum, por causa da sua atitude, né? Não vai acontecer nada durante o teu reinado, uhum. né? Não vai acontecer nada com você e com os seus, né? Então, se você jogar 15 anos para todos nós aqui, cada um tem uma história, cara, você sabe o que é 15 anos de você viver com Cristo ali, né? Deus te dando vitória e os seus descendentes sendo protegidos durante 15 anos por causa da Não, obediência, sabe, Varão? isso. Então, se você tem seus filhos, suas filhas, seus netos, Varão, sendo protegidos, né? É lógico, e eles aprendendo com o vô, fala, poxa vida, se Deus fez isso com o meu avô, vou seguir o mesmo caminho. Então, são 15 anos para você, mais a obediência deles, ou seja, é uma geração que, através da obediência, possa viver aí vários anos aí, protegidos pelo Senhor, né? E fazendo Olha a só, obra de Deus, olha o só. versículo 13, né, quando o rei ele está falando, ele diz assim: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, por Hum. toda a tribo. Pergunte a respeito das palavras escritas nesse livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós. Olha o reconhecimento desse cara. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro. Eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Eles não fizeram tudo o que a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer. Eles obedeceram. E daí ele viu, ele teve o discernimento que coisas ruins estavam para acontecer, que o juízo de Deus estava para ser derramado sobre a nação, principalmente sobre a tribo de Judá. As outras 10 tribos nem se fala, entendeu? Já tinham experimentado até cativeiro lá na mão do rei Assírio. Sim. Isso é É, muito é sério, lindo isso daqui, né? porque Ou seja, vão consultar o Senhor por mim, vão consultar o Senhor, né? Pelo povo, por todo Judá, vão consultar. Ou seja, a preocupação dele foi dizer: o que o Senhor vai fazer no meu reinado? O que vai acontecer comigo? De que maneira a minha Ou vida o vai que ser? nós podemos fazer, né? Ou o que nós Para podemos fazer para. reverter esse quadro. Exatamente. Então, na verdade, é um conserto, né, pastor? Uhum. É um conserto. É um conselho, Fabi. Mas você vê, ó, a força que tem o líder de construir Ou destruir. ou destruir. Uhum. Isso independente, a gente pode esticar isso para. Eu estou falando aqui da Na nossa igreja, da vida. nossa vida, em tudo, né? A atitude, o brilho, as palavras que saem do líder, ele vai construir ou destruir. Todo mundo vai ficar de olho nele, não tem jeito, Isso entendeu? aí. Né? Então você vê, como o senhor falou aí de família, né? Pô, as crianças.
Não pode comparar uma criança de 10 anos hoje com uma criança de 10 anos há 40 anos atrás, né? Pelo amor de Deus. As Uhum. crianças de 10 anos hoje, pelo amor de Deus, eles se engolem por causa da tecnologia, de tudo aí, eles são muito mais evoluídos do que as crianças de 40 anos atrás. Meu Deus, é verdade. E eles estão observando quem? Os pais, meu. Então, só aqui, ó, todo dia. Entendeu? É, Não só os pais, como tudo, né? E aí ele vai para a escola, ele vai ficar comparando, estão comparando tudo. Uhum. Quem vai ser o líder deles? Quem vai ser o campeão deles? E aí, dentro disso aí que eu tô falando, às vezes essa criança já com 10 anos, 15 anos, 16, 17, ainda não ouviu dos pais sentado na mesa as Uhum. histórias do Senhor. Meu Deus do céu, varão. então, mas a importância, o pastor, da, dos pais, porque nós tivemos esse acesso mais tarde, né? É. E esses ministérios hoje infantis, o quanto isso vai impactar as próximas gerações, E porque a gente está vendo um crescimento de os pais sendo convertidos, né? E dando esse acesso aos filhos, porque se a gente vai na fonte, né, os, os netos hoje aí do pastor, os filhos, vêm com esse conhecimento, poxa vida, você economiza de perder o 25 anos, o 15 anos, né? Por quê? Já está sendo ofertado o alimento, os exemplos. É duro, porque às vezes você senta na mesa de negócios, aí você também fala de família, né? Mas aí você vê o comportamento que, assim, os pais, eles não fazem porque eles não querem, né? Eu estava conversando esses dias numa reunião, e aí surgiu o assunto do rapaz tomou uma multa dentro do condomínio. Olha só, o pai. O pai tomou uma multa no condomínio e falou que não ia pagar, porque estava ele no quadriciclo e mais quatro, cinco. E um deles era os filhos, mulher. Então, o quadriciclo é para duas pessoas. Você estava com cinco. E quem estava comandando, liderando isso? O pai. E acha isso bonito. Mas, assim, os filhos, você falou, eles vão olhando. Então, é replicando aquilo que nós tivemos os exemplos ruins. Aqui na palavra está dizendo isso. Os outros tiveram os maus exemplos. Então, o quanto a importância dos ministérios infantis para já crescerem entendendo isso, porque não vai se Na corromper. verdade, assim, o Ministério Infantil ajuda bastante, mas a obrigação é dentro de casa. Sim, É os mas pais no se o pai caminho. não leva no ministério infantil, é porque quer dizer que ele não tem acesso, porque a obrigação não é do colégio, a obrigação é dos pais. Uhum. Mas se eles não vivem isso, entendeu? A É, gente, não é mesmo? Olha o que o pastor falou do atendimento. É sempre com uma idade mais madura para vir toda essa restauração. Cara, forte isso. e aí a pessoa também tem que querer, né? Porque se a pessoa não quiser, você vai só gastar energias, forças com alguém que não quer realmente a mudança, a transformação e nem sair daquele lugar, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Mas vamos pro próximo ou tem mais algum Vamos. comentário, Fabi? Não, não, vamos. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes. Peraí, E, vai. Não. capítulo É, 23. tá certo, é isso aí 23, mesmo. tá certo? Ah, eu que avancei aqui. É isso aí. Vai. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor.
O rei ficou em pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a Aleluia. cumprir seus mandamentos, Glória a Deus. preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou desse modo os termos da aliança escritos no livro, e todo o povo se comprometeu com a aliança. Aliança. Em seguida, o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas do templo para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal, a Aserá e a todos os astros do céu. Mandaram queimar tudo fora de Jerusalém, nos terraços do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras nomeados por reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. Também haviam oferecido sacrifícios a Baal, ao sol, à lua e às constelações e a todos os astros dos céus. Removeu do templo do Senhor o poste de Aserá e o levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimou. Depois moeu as cinzas do poste e lançou o pó sobre os túmulos do povo. Eita. Também demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeites para o poste de Aserá. Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá. Profanou os santuários idólatras onde haviam queimado incenso, desde Geba até Berseba. Destruiu os santuários na entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Os sacerdotes que haviam servido nos santuários idólatras não tinham permissão de servir ao Senhor no altar do Senhor, em Jerusalém, mas podiam comer dos pães sem fermento junto com outros sacerdotes. O rei profanou o altar de Tofete, no vale de Ben-Hinom, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou uma filha como oferta a Moloque. Meu Deus. Removeu da entrada do templo do Senhor as estátuas de cavalos que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol. Ficavam perto do alojamento do eunuco Natã-Meleque, oficial do templo. O rei também queimou os carros de guerra consagrados ao sol. Derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala de Acás. Destruiu os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Despedaçou-os e espalhou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os santuários idólatras a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Corrupção, que Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a repulsiva deus dos Sidônios, e para Camus, o repulsivo deus dos Moabitas, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Fez em pedaços as colunas sagradas e cortou os postes de Aserá. Depois espalhou sobre eles ossos humanos. O rei também demoliu o altar em Betel, o santuário idólatra que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído quando levou Israel a pecar. Queimou o santuário e o reduziu a pó, e queimou o poste de Aserá. Então Josias olhou ao redor e viu várias sepulturas na encosta do monte. Mandou retirar os ossos das sepulturas e os queimou no altar em Betel para profaná-lo. Tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do homem de Deus, quando Jeroboão estava junto ao altar durante a festa. Depois Josias se voltou e viu o túmulo do homem de Deus, que havia predito essas coisas. Que monumento é aquele ali? O rei perguntou. E o povo da cidade lhe disse: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e anunciou exatamente o que o Senhor acaba de fazer ao altar em Betel. Josias respondeu: deixem-no em paz, não mexam nos ossos. Assim,
não queimaram seus ossos, nem os ossos do profeta de Samaria. Então Josias demoliu todos os santuários idólatras nas cidades de Samaria, como havia feito em Betel. Tinham sido construídos pelos reis de Israel e haviam provocado a ira do Senhor. Matou os sacerdotes dos santuários idólatras em seus próprios altares e queimou ossos humanos sobre os altares para profaná-los. Por fim, voltou para Jerusalém. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, como requer este livro da aliança. A Páscoa não, olha só, a Páscoa não havia sido celebrada desta forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel. Meu Deus. Ou seja, antes de Saul, meu Deus, antes de Saul. Nem nos dias dos reis de Israel e de Judá. Mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também exterminou os médiuns e os praticantes de ocultismo, os ídolos do lar, os ídolos em geral e toda espécie de prática repulsiva, tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia encontrado no templo do Senhor. Nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração e de toda a alma e de todas as forças, e obedecesse a toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele. Ainda assim, o Senhor continuou grandemente irado contra Judá por causa de todas as coisas que Manassés havia feito para provocá-lo. Pois o Senhor disse: também expulsarei Judá de minha presença, como expulsei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo onde meu nome deveria ser honrado. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, foi ao rio Eufrates dar apoio ao rei da Síria. O rei Josias e seu exército saíram para lutar contra ele, mas o faraó o matou quando se enfrentaram em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de volta num carro, de Megido para Jerusalém, e o sepultaram em seu próprio túmulo. Então o povo ungiu Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei. Jeoacás, vai começar a dar ruim de novo. É. Mas vamos ao começo desse capítulo, né? Primeira palavra, depois aliança, depois compromisso, né? Então tem toda uma ordem, uma sequência para ser adotada. Verdade. Ah, Jesus. Josias reúne o povo e renova a aliança. Aqui, primeira coisa que ele faz é uma renovação. O rei leu pessoalmente a Torá, sinal de liderança espiritual ativa. O povo concorda externamente. Muitos aceitaram apenas de forma superficial. Renovação da aliança e o retorno à Torá, ou seja, um arrependimento nacional. Isso antecipa a nova aliança, não apenas escrita em tábuas, mas no coração. O povo ouviu, mas não internalizou. A maioria das pessoas até ouvem, mas não deixam entrar, não internalizam dentro, no coração, no espírito, a palavra do Senhor, todos os princípios. Ou seja, Josias destrói a idolatria em todo o território. Ele remove altares de Baal, culto a Aserá, sacrifício pagão, inclusive profana lugares idólatras. Muitos mantinham ídolos escondidos dentro de casa, exteriormente obedientes, interiormente corruptos. Lá no começo do texto, no meio lá pelo versículo 7, né, 8, ele fala sobre, no 7, sobre os prostitutos e prostitutas, o texto, né?
Ou seja, todos aqueles que alimentavam a idolatria, todos aqueles que alimentam a idolatria são prostitutos e prostitutas diante de Deus, porque pervertem, né, o direito de adoração somente ao único Deus, ao Shema Israel. Então, não é que eles se prostituíam sexualmente falando, mas eles estavam prostituindo o templo, lugar de adoração, então são chamados de prostitutos pelo Senhor. Prostitutas e prostitutos cultuais, do culto. Ou seja, quando a gente está dentro do culto, fazendo aquilo que não agrada a Deus, nós também somos prostitutos daquilo que é sagrado. Prostituindo o santo. Né? Muitos mantinham ídolos escondidos dentro de casa, exteriormente obedientes, interiormente corruptos. Idolatrias não apenas externas, do coração. Isso aponta para a necessidade de purificação interior. Não basta destruir os ídolos externos. É preciso transformar o coração. Reforma sem transformação interna é temporária. Já viu aquelas pessoas que até permanecem um tempo e daqui a pouco cai de novo. Volta, permanece um tempo, daqui a pouco cai de novo. Volta, permanece um tempo, daqui a pouco cai de novo. Por quê? Porque é uma reforma apenas sem transformação. Superficial, né? Superficial. É externa, né? Só para os outros ver que... Né? E até eu me esforço para os outros ver, eu tenho que me esforçar, os outros têm que me ver aí. Né? Mas não há uma transformação interna. Josias celebra uma Páscoa como não se via desde o tempo dos juízes. Foi uma celebração única em zelo e obediência. Seguiu estritamente os ensinamentos da Torá. O povo participou, mas nem todos com sinceridade. E até hoje é assim. Até hoje é assim. A Páscoa representa libertação, aliança e identidade. Né? A Páscoa representa libertação, aliança e identidade. Aponta para a redenção maior, o verdadeiro livramento espiritual que é Jesus. A restauração da adoração correta é central no avivamento. A restauração da adoração correta é central no avivamento. E daí vem os limites da reforma. Mesmo com toda a reforma, Deus não retira a sua ira. Por causa dos pecados de Manassés, a geração estava espiritualmente endurecida. O povo fingia arrependimento. Tem como fingir arrependimento, Fabi? Meu Deus do céu. Lágrimas de crocodilo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fingir arrependimento. Remorso. Fingir arrependimento. Isso é muito sério. E eu sei o que é isso, porque eu fingi muito tempo arrependimento. Eu não sabia o que era arrependimento, eu fingia. Né? Fingia, chorava, dizia que não ia fazer de novo, prometia passar que eu não ia usar mais droga, que eu não ia beber mais, e aí acabava voltando para aquela bagunça toda de novo. Ficava 2 meses indo com ela e as crianças para a igreja, para agradar ela, para não perder a esposa. Fingia arrependimento. Fingia arrependimento. Eu sei o que é isso. Fingir arrependimento. Meu Deus. Então, isso é muito triste, né? E você, quando finge arrependimento, você está traindo a confiança do outro. Você está traindo, né, a luta, a construção de uma vida de oração, o esforço da outra pessoa. Quando eu fingi arrependimento lá atrás no meu casamento, simplesmente eu estava ferindo ainda mais o coração da minha esposa e também ferindo o coração do Pai Celestial. Jesus. Entende? Então, o povo fingia arrependimento. Há consequências acumuladas na história. Né? Quando o arrependimento é fingido, as consequências são mais terríveis ainda. Isso revela algo profundo. A lei revela o pecado, mas não transforma o coração completamente. E existe uma necessidade, uma redenção mais profunda, uma transformação interior de uma forma mais profunda, mais autêntica, porque se não houver autenticidade, né, é só fingimento. É só, como disse a pastora Fabi, lágrimas de crocodilos. Agora o rei Josias morre em batalha contra o Egito. Josias acreditou que Deus protegeria Judá, mas errou ao não consultar o Senhor.
Meu Deus. Ele consultou no início, tudo certo. Mas na hora de ir para a guerra, para a batalha, não consultou o Senhor. Simplesmente foi. Entrou numa briga que não era dele. É. O povo não era digno da promessa de proteção. Sua morte foi trágica e prematura por não consultar o Senhor. Teve uma morte prematura. Até o justo pode errar. Liderança não substitui responsabilidade coletiva. Josias, como figura messiânica, imperfeita, justo, reformador, mas não salvador definitivo. E isso aponta para um rei maior, que não falha e traz redenção completa. A palavra precede o avivamento. Sem redescoberta da Torá, não há transformação. Sem redescoberta da palavra, dos evangelhos, de Cristo, de todo o contexto da Bíblia, não há a transformação interna. O povo mudou práticas, mas não o coração. Deus trata indivíduo e nação. Josias foi poupado, a nação não, pelo arrependimento pessoal dele. A necessidade de um novo coração. O tema central é: a lei revela, mas o Espírito transforma. A lei pode até revelar, mas só quem transforma é o Espírito dentro de nós. Se não houver uma entrega verdadeira ao Espírito da palavra, a revelação da palavra, aí a transformação não é genuína. Josias, como sombra do Messias, restaurador da aliança, purificador da adoração, mas não redentor definitivo. Ou seja, não basta ler ou ter a Bíblia. Não basta ir apenas ao templo ou ao culto. Não basta apenas cumprir uma tradição ou um rito religioso. Não basta. É preciso um coração transformado, um caráter completamente transformado, uma vida completamente entregue, sem resistência à palavra. Não adianta endurecer o coração, porque vai dar ruim, né, pastor Viana? Vai dar ruim, irmão. Ou seja, não basta ler a Bíblia, não basta ir ao templo, não basta estar no culto, não basta praticar a tradição. Eu vou no culto para cumprir um protocolo, eu vou lá para dar minha carteirada de membro, entregar meu dízimo, minha oferta. Não basta eu fazer tudo isso e não ter um coração transformado. A reforma de Josias foi poderosa, mas incompleta. Isso aponta para a necessidade de arrependimento verdadeiro, transformação interior e relacionamento vivo. Relacionamento não pode ser parcial, o relacionamento tem que ser vivo, intenso com Deus. Meu Deus. Tem que ser um relacionamento intenso, verdadeiro, genuíno, todos os dias. Meu Deus. Daqui a pouco a gente vai lá para Atos, né? Tem uma frase lá que fala o pessoal que anda no caminho, né? Trazendo aqui, né, para o texto de agora, nós temos que andar no caminho, estar no caminho, né? Saber qual é o caminho, né? E busca sempre de um relacionamento, assim como é um casamento, né? Um casamento só dura através de relacionamento, né? De ouvir, de falar, né? Porque senão não tem como manter esse casamento ativo, né? O amor vai crescendo, né? A satisfação de estar junto. Quando a pessoa não tem esse entendimento, ela começa, mesmo ela indo para uma igreja evangélica, e eu não vou citar nomes aqui de outros para não ofender, mas mesmo ela indo na igreja evangélica em um dia da semana e no final de semana, geralmente é o domingo, ela está fazendo a mesma coisa que as outras fazem. Virou um costume, mas não tem mais adoração. Realmente, se tivesse um ponto lá para bater, ela ia bater, né? Como se fosse uma pessoa registrada, né? Deixa eu ir lá bater o meu cartão e deixa eu passar em frente o pastor, em frente à irmãzinha fulana de tal, para eles me verem, para ver que eles não me faltaram. E não é isso. O objetivo não é esse. O objetivo é ir na casa do Pai, né? É ter esse relacionamento com o Pai
e chegar com o rosto brilhando, como Moisés que desceu do monte, chegar em casa. Quem não foi na igreja no dia fala, nossa, o que aconteceu lá na igreja? Né? Você tá com um semblante assim, então, ao ponto de criar, né? Daqueles que ficaram sem ir para a igreja, fala, meu Deus, eu preciso ir no próximo culto, né? Então tem que ter isso daí, senão vai virar uma rotina. E virando uma rotina, não vai ter nem leitura mais, né? Ao ponto de nem celebrar mais a Páscoa. Ao ponto Olha, de nem celebrar nem a Páscoa mais. A Páscoa parou de ser celebrada em Juízes. Tem noção, varão? nossa, Pastorzão, deixa eu fazer um comentário aqui sobre uns 2 versículos aqui, lá do começo do capítulo, lá, o capítulo 5 e o 6, porque isso vai responder a muitas dúvidas e perguntas de algumas pessoas, né? O versículo 6 ele diz assim, ó, versículo 5, eliminou os sacerdotes idólatras nomeados por reis anteriores de Judá, pois havia oferecido sacrifício nos santuários idólatras em todo o território de Judá, nos arredores de Jerusalém. Também haviam oferecido sacrifício a Baal, ao sol, à lua e às constelações e a todos os astros do céu. Constelação familiar. Olha aqui que constelação é profanar aquilo que é santo e sagrado. Meu Deus. Não existe esse negócio de constelação familiar. As pessoas podem até usar a Bíblia, podem até usar o nome de Deus, mas foge que isso é laço do inimigo. Ocultismo, A ocultismo, né? Bíblia condena a constelação. A adoração, fazer constelação familiar, isso não é de Deus, está escrito aqui na palavra. Então as pessoas têm que ter cuidado, porque já veio pessoas fazer perguntas sobre isso, né? Mas aí a própria Bíblia condena. Por quê? É o que eles praticavam lá. E isso está dentro do ocultismo disfarçado de verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que o versículo 5 e o versículo 6. Né? O versículo 5 fala sobre isso. Né? Isso, é exatamente o versículo 5. É um versículo bem extenso. Então, constelações de todos os astros do céu. Tudo que fala sobre essas questões vai contra a verdade da palavra de Deus, foge, que é coisa de ocultismo disfarçado, é um ocultismo disfarçado de verdade, disfarçado de que Deus está nesse negócio. A palavra condena essas práticas. Se a palavra condena, se o próprio Papai Celestial condena, foge disso aí, entendeu? E se alguém fez ou praticou, renuncia, confessa, quebra qualquer pacto feito com esses lugares e cai fora, porque isso daí só vai trazer consequência de maldição na vida da família. Meu Então, Deus. precisa renunciar, precisa confessar e desligar isso do mundo espiritual. Jerusa, primeiro precisa identificar que pecou. Uhum. Identificou que pecou não é simplesmente você pegar e contar para alguém. A confissão, ela deve ser realizada depois de arrependimento. Então, precisa se arrepender primeiro. Precisa se arrepender do pecado. Depois que você se arrependeu, você confessa em arrependimento. Confessa uns aos outros. Uhum. Renuncia essa prática. E depois de renunciar essa prática, depois de você consertar o altar, aí sim, você vai expulsar esses demônios que acessaram a sua vida por causa dessas práticas pecaminosas. E aí sim, você vai estar apta a ser desligada do império das trevas e se ligada ao reino da luz para poder desfrutar das bênçãos. Glória a Deus. Olha, É isso aí. Deixa eu só falar uma coisa aqui Fica à que, vontade. meu Deus, estou aqui. Ontem eu já tinha chorado com essa palavra aqui já. Josias, na condição de rei, ele poderia ter falado: não fui eu que pequei. Quem pecou foram vocês. Uhum. Apontar, foram eles que pecaram. Foram eles. Ele poderia ter se colocado numa posição de vítima. Uhum. Eu tô sofrendo isso daqui. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele mandou chamar as autoridades. Ele mandou chamar os sacerdotes. Ele antes já tinha rasgado suas vestes e reconhecido a falha. É isso aí. Mesmo que não fosse o pecado dele. Ele se arrependeu. Ele poderia ter se posicionado
como não é problema meu ter apontado, olha o que eles fizeram, olha o que esse povo ainda faz. Ele poderia ter feito isso, mas não foi isso que ele fez. Uhum. Antes de ser restabelecida a Páscoa, antes da comunhão, antes do evento, foi chamado um concerto. Aleluia. É antes, enquanto não houver o reconhecimento, enquanto não houver um posicionamento, enquanto não chamar as autoridades, enquanto não chamar os sacerdotes, enquanto não chamar o povo e conclamar para que todos se posicionem da maneira que agrada o Senhor, não vai ter mudança. Aleluia, é verdade, Senhor. É preciso ter esse posicionamento. Primeiro remove os altares, depois expulsa os demônios. Primeiro faz a limpeza, depois atrai a bênção. Uhum. Primeiro faz o concerto, depois tem a comunhão. Tem um caminho para ser feito, caminho. Não dá para pôr a carroça na frente dos bois. Tem uma ordem correta a ser seguida. Tem uma ordem correta. Fabi, sabe o que você acabou de construir aí? O discernimento do corpo de Cristo. Você acabou de construir. Não é a palavra, não fui eu, não. É o que a palavra está escrito. Não, sim, mas você, o Espírito Santo, através da tua vida, construiu o discernimento do corpo de Cristo. Examine o homem a si mesmo. Sim. E discerna o corpo. Antes de participar da mesa do Senhor, discerna o corpo. Isso é discernimento do corpo. Da Páscoa, porque Páscoa é sacrifício, é o corpo de Cristo. É a mesa do Senhor. Então, examine o homem a si mesmo e discerna. Porque o povo pecou, porque não havia discernimento espiritual. O discernimento estava... A gente não pode esquecer que o mundo, como diz, né, a frase, né? E a pastora Tânia Teresa sempre nos faz lembrar disso. Né? O mundo espiritual ele é real, regido de leis, né? E por mais que a gente tenha momento de paz, não pode baixar a guarda. Então, o povo de Deus não tem como andar como o povo do mundo. É isso aí. Andar sempre consertando, verificando onde está a brecha e consertando, chamando a presença de Deus e sempre caminhando em direção em santidade, varão. Não tem como você andar como o povo do mundo, tipo, enganando, arrastando, querendo mal do um, mal do outro. Enfim, a lista é grande, né? Não tem como. Olha uma listinha aqui, ó. Olha o que Josias destruiu. Só para relembrar aqui. Josias destruiu altares, posse dos ídolos, sacerdotes pagãos, objetos pagãos, lugares altos, cultos aos astros, culto aos astros, adivinhação, necromancia, os médios, e cuidado com os médios. Tem pessoas que às vezes nossa, até engoli agora, mas infelizmente tem um título de tá no nosso meio e ainda não foi liberto, e aí tem esses dons ainda aí que não é de Deus. Fique esperto, tem que ter discernimento. Os feiticeiros e os ídolos domésticos, né? Ou seja, ele removeu tudo, varão. Removeu tudo. E naquela época lá era olho no olho, né? Sangue por sangue, matou quem tinha que matar. Naquela época era assim que funcionava, né? Hoje a guerra continua, mas a nossa guerra é mais nas regiões celestes, né? Contra os principados e potestade. Mas naquela época, falar, você é feiticeiro, você é isso, você é aquilo, tal, tudo, vai morrer, tinha que matar. Infelizmente era assim que funcionava. Ou seja, o que eu preciso arrancar desse tempo? Meu Deus. O que eu preciso destruir dentro desse altar?
E tudo, varão, o tudo. orgulho, a soberba, O que eu preciso destruir dentro desse altar? O que eu tirar as preciso remover? O máscaras. que eu tenho que queimar e jogar fora? Meu Deus. O que eu preciso ainda? O que existe ainda que não deixa eu ter discernimento espiritual, não deixa eu ter alinhamento com o céu? O que ainda eu preciso eliminar? Quais são os sacrifícios que eu ainda tenho que eliminar? Quais são os ídolos? Qual é o ocultismo que está dentro de mim? O que existe ainda que precisa ser purificado dentro de mim? Né? E é isso, eu preciso purificar toda a terra, toda a terra, toda a terra tem que ser purificada, toda a terra. Essa terra que é o meu corpo, essa terra que é a minha carne precisa ser purificada, tem que ser eliminada todos os altares idólatras aqui dentro. Toda a religiosidade. Toda a religiosidade, todo, né, tem que ter o equilíbrio, tem que buscar, tem que ir, tem que mergulhar e dizer, Senhor, me ajuda, me ajuda. Né? Porque é importante fazer essa leitura e olhar para dentro de mim e dizer assim, meu Deus, ainda existe altares aqui dentro, ainda existe. Né? E assim, ó, o rei Manassés sacrificou o próprio filho no fogo. Sacrificou o próprio filho no fogo. Ou seja, quantas vezes nós sacrificamos o nosso filho no fogo por não remover os altares idólatras dentro do nosso coração, por não obedecer a palavra de Deus, nós estamos sacrificando os nossos filhos, sacrificando a próxima geração por não se submeter exatamente como o Senhor quer que nós nos submetamos à palavra, a deixar o único Deus verdadeiro. Quais são as idolatrias que existem dentro de mim? É um carro, é dinheiro, é mulher, é filho, é trabalho, é empresa, é um ministério. Quais são as idolatrias que ainda existem dentro de mim que precisam ser removidas? Para que os meus filhos não sejam punidos, para que a minha geração não pague um preço desnecessário. E por aí vai, varão. Se a gente for falar sobre isso. Vai. Eu fiquei em silêncio aqui, porque cada horário, o negócio vai longe. Vamos para Atos, gente. Vamos para Atos. Só mais uma coisa. A gente precisa ir para Atos, mas aqui tá. E vê que nosso Deus é tão bom, maravilhoso, que não deixa passar nada batido, não esconde nada. Verdade. Né? No finalzinho aqui, serve para nós, né? Vamos ficar esperto, pessoal. Tem que ficar ligeiro todo dia. Você vê que aqui Josias foi uma bênção. Fez tudo certinho ali e tal, tudo. Mas depois no finalzinho, lá não consultou a Deus e foi se meter numa guerra que não era dele. Fingia. Tem guerras que é sua. Pede ao Senhor, é para mim entrar nisso? Ou não é? Lição de casa. Né? Deixo nas mãos do Senhor ou eu vou lá me meter? Se você for se meter e você não consultou do Senhor, você pode morrer. Você pode ter prejuízo, você pode ter consequências de uma coisa que não é tua. Sendo que Deus não perde o controle de nada. Deus não perde nunca o controle. Tudo está nas mãos do Senhor. A questão é que nós temos que consultar o Senhor. É para eu ir ou não é para eu não ir? Porque se você for, porque eu sei o que eu estou fazendo, vai dar ruim. Ele morreu. Lição de casa. Leitura de 2 Crônicas 35, dos versos 20 a 24. Glória a Deus. Isso aí. 2 Crônicas 35, do 20 ao 24. Anota aí pro povo. Liçãozinha de casa. Ler em casa. Glória a Deus. Vamos lá, vamos para Atos. Ô, Marilza, você pode até estar a passo de tartaruga, minha irmã, mas o importante é caminhar, não parar. Né? Tem pessoas que o processo é assim, ó, é rapidinho. Entende? Já põe em prática, já... fica tranquilo, o importante é estar se arrependendo, o importante é estar caminhando, o importante é estar reconhecendo, o importante é se limpar, o importante é não procrastinar. Não procrastinar, e continuar e avançar, que Deus vai te dar vitória. Amém? Fica tranquilo. Amém, glória a Deus. Vamos para Atos. Atos capítulo 21, a partir do verso 37. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, ou seja, já estava indo lá ser preso, disse ao comandante: posso ter uma palavra com o senhor? Surpreso, o comandante perguntou: você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Não, respondeu Paulo. Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia.
Por favor, permita-me falar a esta gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão e ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando o ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então disse Paulo, sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias, para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: Sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Cadê o cavalo? Brincando, né? Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: Irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a verdade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Ver o justo e ouvi-lo falar. Só que o justo já tinha ascendido ao céu. Você será testemunha dele, dizendo a todos que o viu e o ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Eita, glória. Depois que voltei a Jerusalém... E aí? Estava... até aqui. Desculpa. Já ia prosseguir. Eita, meu Deus. É porque é muito bom o texto, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o Espírito fala, todos ouvem, né? Fala, Fabi, pode ir comentando aí. Não, quando o Espírito fala. Não, pode ir aí que eu já volto. Tá bom. Quando o Espírito fala, todos ouvem, né? Paulo ali, mesmo a caminho de todo o sofrimento, a caminho da prisão, ele não fica se vitimizando, né? Ele não fica chorando pelo caminho, muito pelo contrário. Ele faz a obra do Senhor a todo instante. Ele conversa ali com quem estava o levando para o cárcere, o levando para a fortaleza, para poder anunciar ainda a palavra do Senhor, para poder ainda levar muitos ao arrependimento, para levar muitos ao entendimento da palavra, né? E quando o Espírito fala, todos ouvem. Ele falou numa língua que todos pudessem entender. Vai ter ambientes em que nós vamos estar, em que nós vamos precisar falar uma palavra mais rebuscada, mas vai ter lugares em que a gente vai ter que ter uma palavra muito simples, né? Palavra de modo que todos possam entender.
Vai ter pessoas simples que precisam de um linguajar bem simples, como se estivesse falando para crianças, para que todos possam compreender. Então não adianta uma pose, não adianta palavras difíceis, não adianta demonstração de intelecto, não adianta uma postura, né, tão requintada. Às vezes é com uma palavra muito simples, é com uma postura humilde, é com as vestes que foram rasgadas, né? É com o coração aberto, é trazendo uma verdade que vai alcançar o coração de muitos. Ali todos ouviram, todos deram atenção para Paulo, todos deram atenção. Ele falou na linguagem que eles poderiam entender. E ali ele fala tudo o que ele estava padecendo, né? A espiritualidade, ela não exclui a inteligência. Paulo foi muito sábio, foi um homem estudioso, né? Antes mesmo dele ter a revelação do céu. Ele foi um homem que sentou-se aos pés de Gamaliel para estudar. Só que assim como a espiritualidade não exclui a inteligência, né? A gente tem sim que buscar o conhecimento, a gente tem que buscar o entendimento, mas também a inteligência. E o entendimento não exclui o espírito. É necessário a palavra vir junto com o espírito, porque senão vai ser só palavra. E a letra mata, mas é o espírito que vivifica. Então nós vemos isso aqui. Paulo, ele tinha sim, ele tinha o conhecimento, ele tinha a inteligência, ele tinha a instrução, ele era zeloso da lei, mas precisou de um encontro com Cristo. Enquanto o encontro com Cristo, real e verdadeiro, que fez ele cair no chão, que fez ele ficar cego, que fez ele ver e ouvir Jesus, mesmo Jesus já tendo ascendido ao céu. Enquanto esse encontro não ocorreu, era só palavra. Enquanto esse encontro não ocorreu, ele matava os cristãos. Enquanto o encontro genuíno com Jesus, enquanto não existe essa humilhação de cair no chão, pode existir morte de pessoas. Enquanto não houver essa postura de reconhecimento de que só a letra está matando pessoas, enquanto esse reconhecimento não houver, não existir, muitos serão mortos, muitos serão prejudicados. Mas hoje o Senhor está nos convidando a não ficar só com a letra, a não ficar só com a espada na mão, mas também trazer o Espírito, trazer a revelação que vem do alto, para poder alcançar vidas e transformar gerações. Xaramacá, xaramacá. A verdadeira revelação derruba o eu antes de levantar o chamado. A verdadeira revelação derruba o eu. Caiu. Não é o cavalo que cai, não. É eu que tenho que cair mesmo. Cai no chão, fica cego. Tudo para ver uma transformação. E o perseguidor depois começa a ser perseguido da mesma forma que perseguia antes, né? Muito te importa, Saulo, sofrer pelo meu nome. Era um homem estudioso, né? Ali, se ele fosse dar carteirada, enfim, né? Todo mundo reconhecia que o lugar que ele estudou, com quem ele estudou, era o top, né? O top. Mas ele não usava disso, né? Só quando ele precisou se defender mesmo. Porque ainda tinha propósito na vida dele a ser cumprido no perfil do Senhor, né? Ele ainda tinha que chegar para pregar para o próprio imperador de Roma. Falar de Jesus. Aqui ele fala, né, que os que o acompanharam viram a luz, mas não entenderam a voz, né? Presenciar milagres nem sempre vai junto com ele trazer a revelação, né? Então é preciso não só presenciar milagre, mas se envolver com aquilo que está acontecendo, né? E nem todo mundo vai entender o teu chamado, Fabi. É. Nem todo mundo vai entender o teu chamado.
Pode estar perto de você. Você vê a luz, eles até contemplam a luz, mas eles não conseguem discernir aquilo que Deus tem para a tua vida. E às vezes vão até entrar em conflito de pensamento, de opinião. Sim. Mas é normal. É. É normal. É só guardar o coração, né? Com certeza, é isso aí. Aqui Glória a também Deus. fala, né? Paulo, ele perguntou assim: que devo fazer, Senhor? Não foi assim, o senhor pode fazer o que eu quero? Não. A minha vontade é essa, o senhor pode atender o meu pedido? Não. Ele pergunta: o que eu devo fazer, Senhor? Aleluia. E é o que eu pergunto hoje: o que eu devo fazer, Senhor? É o que nós temos que perguntar: o que nós devemos fazer, Senhor? Ai, Jesus. Aleluia. O varão, O que devo fazer, Senhor? O que devo fazer? Deus, ele nos capacita, Deus, ele quer nos levar a outros lugares e ele acaba nos encontrando, né? Eu tô aqui meio um pouco emocionado porque quando eu saí de lá do bundão lá, das coisas que eu fazia, então eu vivi no meio cresci bem na época que o rap nacional, né? O rap nacional tinha estourado aqui em São Paulo. Não quero citar o nome dos grupos, não, evito falar isso. Mas bem na época que o rap nacional estourou, eu estava no meio, participando dos bastidores, tudo. Então minha linguagem era pesada, né? De periferia ali, uma linguagem de malandragem. Aí as velhinhas do coque acabou me ajudando. E depois Deus me levou, olha só, varão. Depois, sem muito estudo, eu acabei caindo dentro de uma secretaria da educação. Fui indicado naquela época lá, trabalhei na Secretaria da Educação, e um dos professores falou: você vai começar a almoçar com a gente, almoçar com os professores. E eles, com carinho, falaram: não é assim que fala, não é assim que se fala, não é assim que se fala. Chamava de pretinho, né, carinhosamente, pretinho, não é assim que se fala, pretinho. E ali começaram a me corrigir a forma que eu falava, né? Então, assim, Deus tem propósito, Deus tem amor por nós, e a gente tem que manter a humildade, né? Para não humilhar os outros depois. Paulo, ele tinha muito conhecimento e sabia conversar para poder fazer a obra do Senhor, sem querer humilhar as pessoas. Isso é muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Podemos passar? Bora. Salmos. Primeiro. Vamos Feliz é voltar de novo. feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como a palha levada pelo vento. Serão condenadas quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Glória a Deus. Aleluia. Na realidade, isso é um texto áureo da Bíblia também, né? Que a gente tem que ter decorado e praticado todos os dias da nossa vida. Isso é muito lindo, esse salmo. Moisés presenteou Israel com os 5 livros da Torá. E Davi presenteou Israel com os 5 livros de Salmo. Moisés concluiu a Torá com a bênção: quão digno de louvor tu és, Israel. Quem te é comparável? Davi começou seus salmos com a expressão final de Moisés: os louvores do homem. Deus criou o homem com um propósito em mente, que ele desfrutasse grande fortuna neste mundo e no próximo. Neste e no próximo mundo. O homem não precisa ir longe para buscar essa fortuna. Ele já foi criado com um modelo de perfeição, com os componentes básicos para se aperfeiçoar dentro de si mesmo.
dentro de si mesmo, no templo. Por esses motivos, observa que o dever básico do homem é proteger sua inerente bondade das forças externas que visam corrompê-la. Isso é conhecido como vigilância. Davi enfatizou essa verdade, começando sua fórmula de felicidade com um aviso para se evitar os perversos e os pecadores. Os primeiros versículos. O passo seguinte, trilha do justo, zelo. Isto é o cumprimento dos mandamentos de Deus com paixão ardente e entusiasmo. Davi enfatiza no terceiro versículo desse salmo, porém seu desejo está na Torá do Senhor, na sua palavra, medita de dia e de noite. Finalmente, o salmista assegura que aos que seguirem essas orientações, que eles certamente florescerão para sempre. Florescerão para sempre, para sempre, para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios. Aleluia, aleluia. Provérbios 18, verso... Cadê? 11 e 12. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. Às vezes, o rico refugia-se em sua poderosa cidade, pagando resgate por sua vida. Sua riqueza para ele está em seu quarto, pavimentado de mosaicos. Um homem rico que pensa ser sua riqueza uma fortaleza contra qualquer dificuldade está enganando a si próprio, pois a posse material lhe fornece apenas um refúgio imaginário. E Ou não, seja, real. E não um refúgio real, porque o único refúgio real é Deus. Salmo 91. Né? Salmo 91. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. É só o Senhor. É só o Senhor. Só o Senhor. Verso 12. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Eita. Deus exalta o orgulhoso de modo que seu coração se enche com arrogância. E ele sofre uma grande queda. Meu Deus. O homem humilde confia na torre poderosa, o nome de Deus, que mora com ele de espírito contrito e humilde. Essa é a torre poderosa para ele. Isaías 57, 15. Este alcançará honra. Aquele que confia na torre poderosa, que é o nome de Deus, que é a presença de Deus, que é a palavra de Deus, esse encontrará honra, esse será honrado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Queridos, só um aviso, eu tenho colocado, estou salvando a live, tenho colocado a live no YouTube, né? Enquanto pudermos fazer isso, a live está lá no YouTube. Legal. Eu vou colocar o link em um dos stories aqui, vou marcar o pastor Luciano, marcar o Antônio também, para que, se for o caso, eles repostem, porque às vezes as pessoas não conseguem assistir inteira aqui. E aí, lá no YouTube, dá para vocês acelerarem, pausarem, enfim, ver onde parou, fica mais fácil para poder assistir de novo, enfim. Glória a Deus. E aí, fica para vocês também, Isso. se quiserem ou assistir de novo, ou rever alguma parte, eu acho que fica mais fácil, tá? Para facilitar, né? Dá para assistir por aqui? Dá para assistir, né? Mas lá dá para pausar. Não deixe de estar conosco aqui de manhã, né? Pelo amor de Deus, senão a gente vai se sentir muito sozinhos, né?
Mas eu Verdade. acho que vai ajudar também aqueles que não podem Isso, assistir de manhã. isso. A Chay falou aí, tem muitas pessoas que não têm Instagram e até alguns rapazes da igreja que falam, pastor, eu deletei Instagram, estou no processo de libertação, não quero nada Olha, com isso. Né? olha. Mas o YouTube pode ser um canal para abençoar essas vidas aí. Aí depois eu coloco o link lá, tá bom? O Amém. YouTube tá com o meu nome, tá? Fabi Viana Oficial também, só que pelo que eu vi, tem uma Fabi Viana que é uma confeiteira. Então, como o meu canal é pequenininho, Uma manda não tem muita palavra do céu, gente. outra manda alimento da terra. Pode ser que seja difícil para achar, e por isso eu vou colocar Isso. nos stories, tá? Aí vocês acessam por lá, tá bom? Amém. É isso. Que Deus abençoe nosso Pode dia. orar, Fabi, por favor. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Muito obrigado, Senhor, Senhor pelo Deus. alimento diário. Te Obrigado por agradecer, tudo, Senhor, Jesus. por toda a instrução que o Senhor nos dá. Sim, papai, no Te nome de agradecer, Jesus. meu Pai Santo, pelo Senhor nos ensinar, meu Pai Louvado seja amado, teu nome, Jesus. aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós não devemos fazer. Glória ao Pai, Nos ao Filho e ao ensinar onde Espírito nós Santo. estamos errando, para que nós possamos Obrigado, nos Senhor. consertar. Se existir erros que nós Sim, Pai, no identificamos nome nas de nossas Jesus vidas, Cristo. Senhor, que o seu Espírito Santo possa gerar arrependimento Sim, no Pai, nosso no nome coração, de Jesus para que nós Cristo. possamos adotar a conduta Aleluia. adequada, Senhor, conforme a tua Glória a orientação, Deus. Pai. E que nós possamos permanecer, Senhor amado, Louvado amando seja a o tua nome do palavra, Senhor. amando, Senhor, os teus ensinamentos, proclamando, Senhor Deus, a tua verdade nessa terra, para que as Aleluia. sementes Glória a Deus. lançadas venham germinar e dar bons frutos para a Louvado seja o glorificação nome do teu do nome, Senhor. Pai. É isso que nós te pedimos para esse dia, Senhor. Ser Sim, conosco, Pai. que a tua presença não nos abandone. Sim, papai. Porque sem a tua presença, Pai, não Aleluia. Glória a Deus. adianta cidades fortificadas, não adianta em conhecimento teológico, não adianta nada, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso, Aleluia. pedimos, ser conosco. Continua conosco. Habita em nosso interior. Não apenas Sim, nos Pai. visita vez ou Sim, outra, Pai. mas habita em nós. Para que nós Sim, Pai. possamos, Senhor, ter dentro de nós a fonte da No água viva, nome do Senhor. Senhor É o que Jesus. nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Amém. 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 O grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e toda a consolação do Espírito Santo continue reinando no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Forte abraço, beijo no coração de todos e até amanhã. Até. 6:30. 6:30, hein? Para todo 6:30. mundo estar aqui. Antônio, se você tiver Livre, a gente vai livre, falar. falar com você, varão.